E hoje no programa Jornada Feliz, nós estamos falando diretamente da CDL Uberlândia, onde nós somos convidados para vir assistir uma palestra muito especial, organizada pelo grupo BNI. Ao meu lado, Alfredo Tanimoto, que ele é, gente, diretor executivo do grupo BNI em Alphaville, ele também é palestrante. Vocês precisam conferir a palestra dele, é muito top. Mas o motivo que nós trazemos ele para fazer essa entrevista conosco é principalmente pela história de vida dele. Alfredo, seja muito bem-vindo, então, aqui no Jornada Feliz, que tem uma missão, né, de falar de superação, de motivação, de fé, que acredito que está dentro do mesmo foco das suas palestras. Exato. Jornada feliz, né? A gente tem que fazer dessa jornada feliz. Bom, eu tenho uma história de superação onde eu surfando onda gigante, fora do Brasil, eu era executivo fora do Brasil. Eu surfando onda gigante, eu caí, quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. E eu só tinha 2% de chance de voltar a andar. Então, nessa minha palestra, eu conto a jornada desde sonhar e realizar. De repente, acontece esse acidente na minha vida, que muda completamente a minha história, e eu preciso me fortalecer para continuar com essa jornada feliz. E fiquei 3 anos de cama, 3 anos fazendo reabilitação para voltar a andar novamente. Então, na palestra eu conto os 11 passos da minha superação. E assim, gente, o Alfredo, né, ele tem uma história muito especial, principalmente porque ele conseguiu transformar uma história de dor em inspiração e superação. E eu estava assistindo a sua palestra e tem alguns pontos assim, que chamam muita atenção, principalmente quando a gente fala de desafios na área da saúde, né, a gente sabe que às vezes são situações, circunstâncias que precisa superar, que levam anos o processo de recuperação. Eu gostaria, né, que você compartilhasse com o nosso público, Alfredo, como que foi para você quando você recebeu a notícia dos médicos que você tinha apenas 12% de chance de voltar a andar? É uma questão muito delicada quando alguém dá um diagnóstico para você e você interiormente, né, com a sua força, com a sua fé, com a sua vontade de viver, você não aceitar, né, não se conformar com aquilo. E por isso que às vezes as pessoas pegam 2, 3, 4 opiniões diferentes, porque é muito sensível dar um diagnóstico com um número tão expressivo desse de 2% de chance de voltar a andar. Então, mediante a isso, eu falei assim, cara, se ele falou que tem 2%, então eu vou para cima, porque eu não posso acreditar, se eu aceitar, eu nunca mais vou voltar a andar. Hoje em dia, não sei ainda como é que eu ando direito, porque assim, eu levanto, eu tenho uns espasmos, ninguém percebe, mas eu levanto, tenho uns espasmozinhos e tal, aí eu dou o primeiro passo e automaticamente vou ter que dar o segundo passo, depois o terceiro passo, e aí eu vou andando. Mas foi muito difícil no começo a questão da aceitação, porque eu poderia ter aceitado e ficado na cama. Ou, né, o que eu fiz, eu não aceitei e voltei a andar depois de 3 anos. Então, essa questão do diagnóstico é meio complicado e dos dois lados. Porque nos países desenvolvidos, tipo o Japão, os Estados Unidos, se ele fala alguma coisa e não acontece, ele pode ser processado. Então, eu acho assim, a minha mensagem é eu como paciente, não como médico. Logicamente, aqui no Brasil, pela nossa religião, né, a gente até acredita, tem fé, milagre, essas coisas, mas no Japão não existe isso, né, sabe? Então, assim, aqui no Brasil é um pouco mais humanizado do que lá. Lá é radical, racional demais. E assim, essa história sua, né, porque tem muitas pessoas que recebem um diagnóstico na vida, que às vezes é algo que vem num momento que às vezes abala, que causa, né, tristeza, às vezes a pessoa ela se conforma. Há muito disso na vida em várias situações. E assim, você viveu uma superação, que eu acho que a gente pode falar até de milagre, né? Uma superação física. O que esse processo mudou para você, né? E trouxe crescimento no sentido de fé, espiritualidade e também do processo da mente. O que você aprendeu com isso? Eu sempre tive esse negócio de sonhar muito, sonhar grande, imaginar as coisas acontecendo. Eu sempre tive essa questão de não desistir e achar que sempre vai dar certo. Eu sempre fui otimista. E depois do meu acidente, eu passei a prova mais difícil da minha vida, que foi realmente colocar em teste tudo que eu achava e tinha aprendido sobre
fé, resiliência, cocriação, poder da mente, tudo, sabe? Então eu tive que colocar tudo isso em prática e demorou 3 anos para eu começar a andar de muletas. Então, não desistir desses 3 anos. Um processo longo. Muito longo. Dias, né? Dia após dia. De melhorias pequenas. Cada vez ia ficando mais imperceptível as melhorias, mas e com um tempo maior. Então, eu falei, nossa senhora, eu vou ter que exercitar muito mais essa força da mente, a fé, tudo isso misturado. Né? Contribuiu nesse processo, no resultado. Exatamente. E aí, hoje eu posso afirmar com absoluta certeza que a minha vida é muito melhor do que antes, porque hoje eu tenho um propósito. Hoje eu tenho um propósito de levar minha mensagem para as pessoas, para que elas não desistam de um diagnóstico ou de um problema na empresa, de um mês ruim, sabe? As pessoas hoje em dia desistem muito fácil dos seus sonhos. O sonho é uma coisa muito séria. A gente tem que levar até o fim. Traz fôlego, né? Para a vida. Porque uma coisa é você desejar, outra coisa é você sonhar. Sonhar com uma coisa é muito maior do que simplesmente desejar alguma coisa. Eu acho que o sonho, ele tá muito ligado à questão da felicidade, né? A gente pode falar assim, porque uma pessoa que sonha e realiza sonhos é uma pessoa que se torna realmente feliz. Eu sempre falo que eu tenho uma vida muito feliz, graças a Deus. Ainda com dificuldades, ainda com limitações, com muitas dores, tudo, mas eu não reclamo. Porque quem reclama, clama 2 vezes. Então, assim, pra mim a vida melhorou demais. Eu sempre brinco, eu falo assim, eu tenho um cartão PCD, então eu paro nas melhores vagas, né? Então, assim, a gente tem que levar sempre por esse lado, né? E assim, o seu livro é Como na Última Onda? Tudo começa na última onda. Tudo começa na última onda. É uma metáfora, né? Mas o que ele significa para você? Qual a mensagem passa? Seria, na verdade, falando de recomeços? Na verdade, é um livro que fala da história da minha vida, de como tudo que aconteceu na minha vida estava sendo programado para me treinar, para me preparar para esse dia do meu acidente, que mudou completamente minha vida. Então, desde criança, exército, empresa e um monte de coisa, tudo, porque, por exemplo, poxa, eu, classe média, pegar exército, não existe isso, sabe? Todo mundo falou, cara, você é muito azarado, né? E eu servi, foi a melhor coisa da minha vida, e lá eu aprendi sobre resiliência. Disciplina, resiliência, hierarquia, respeito, foco. Então, assim, eu conto no meu livro toda essa jornada antes do meu acidente e depois do meu acidente, como é que eu fiz, os detalhes. Tem muito mais detalhes que não dá pra gente contar numa palestra de 1 hora só. E hoje aqui na CDL Uberlândia, né, você apresentou a palestra, qual o tamanho dos seus sonhos, e você percorre aí o Brasil até o mundo, incentivando, né, motivando empresários com essa palestra. O que você diria que, na verdade, seria um segredo da pessoa ela viver o seu sonho no empreendedorismo? Primeiro, decisão. Se você decidir empreender, todo mundo acha que empreender, não vou ter patrão. Né? Pior ainda, porque o patrão é você mesmo. Trabalha mais. Trabalha muito mais. Cara, não tem horário, não tem hora extra, não tem nada. E a gente tem que se lançar a isso. Então você tem que tomar uma decisão. Não é fácil, é intenso, até de madrugada, é acordar cedo, mas só que é o que eu falei, desejo ou é sonho? Se for sonho, aí sim vale a pena. É o sonho de você ter uma empresa, de gerar empregos, a responsabilidade de você gerar empregos também na sociedade, e a realização de um grande sonho. Toda empresa nasce a partir de um sonho de querer ter uma empresa, ter o seu negócio próprio, a sua liberdade. Então, para os empreendedores, leve muito a sério a questão da decisão, da resiliência e principalmente da fé. Para a gente finalizar, deixa para nós aí uma mensagem para as pessoas que estão enfrentando um recomeço baseado na sua história e no que você vivenciou. Todo recomeço é a melhor oportunidade de a gente fazer melhor ainda o que não deu certo. E nunca pensar, porque eu, porque isso, porque aquilo. Cara, não tem desculpa na vida, ou é ou não é. Então a gente tem que todo dia acordar, agradecendo a Deus que a gente está vivo, que a gente está com saúde,
para todo dia é um recomeço. Então, se você está recomeçando é porque não deu certo, se deu errado é para dar certo outra coisa, ou uma coisa muito maior. Então, pensa sempre nisso. Mas se deu errado agora, vai dar certo outra coisa muito maior, porque Deus faz tudo certinho. Pode ficar tranquilo que lá na frente a tua felicidade está lá te esperando. Ok, Alfredo, muito obrigada então, pela sua participação, sucesso, que você venha inspirar mais e mais pessoas, porque essa mensagem ela é uma mensagem para a vida, né, que você transmite. E a vocês que nos acompanham, né, no Jornada Feliz, viva o seu recomeço, porque para quem tem fé nunca é o fim.